Mas olha, os números do Atlas da Violência estão apontando números favoráveis do desempenho do estado do Piauí no combate à violência e na quantidade de crimes cometidos por 100 mil habitantes. Nós vamos trazer uns números aqui no Jornal do Piauí para que você possa ver um pouco dessa performance, comparada inclusive com alguns estados do Brasil. E vamos entrevistar daqui a pouco o delegado-geral de Polícia Civil, o delegado Lúcio Queico, que já está com a gente aqui no estúdio. Vamos trazer então os números aqui no nosso Jornal do Piauí. O Atlas da Violência mostra que homicídios por estado, registrando aí em grupos de 100 mil habitantes, que o Brasil teve um número de 21,2 para cada 100 mil habitantes, e o Piauí está dentro aí dessa média nacional, né? 22 homicídios cometidos por cada 100 mil habitantes. Esses números refletem 2024, né? Refletem o ano passado. Os números mostram ainda, de acordo com a pesquisa feita pelo Atlas da Violência, vamos trazer aí, que foram 22 homicídios para cada 100 mil habitantes, a menor taxa de homicídio do Norte e Nordeste. Esses números que nós vimos aí representam que o estado do Piauí estaria entre os mais pacatos, ou mais pacato do Norte e Nordeste do Brasil, nono menor taxa de homicídios do país, segundo os números do Atlas da Violência. E aí a gente vai trazer aqui esses dados do desempenho, né, do registro de índices de violência em outros estados. Em São Paulo, 6,4 para cada 100 mil habitantes, em Santa Catarina, 8,8. E aqui há uma série de discussões em torno desses números, sobretudo de São Paulo, por conta da grande quantidade de população. Os números absolutos são altíssimos, né? Mas aí tem esse nível de 6,4% a cada 100 mil habitantes. Santa Catarina, 8,8%, Distrito Federal, 11%, Minas Gerais, 12,9%, em quinto lugar o Rio Grande do Sul, com 17,2%, né, com menores índices, e aí vemos a outra página onde aparece o estado do Piauí em nono lugar, perdendo apenas para o Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás nesse segundo momento, tá? Com 22,0%. Do Acre para frente, os índices de violência são maiores, então o estado do Piauí está entre as 9 cidades ou capitais com menor índice de violência. Vamos falar a respeito desses números com o delegado-geral de Polícia Civil, o delegado Lúcio Queico, que está aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Delegado, seja bem-vindo. Obrigado, Joelson. Bom, primeiro, o que esses números apontam para vocês que fazem a segurança pública? Um bom desempenho do estado do Piauí, um avanço da violência no Brasil, que eventualmente pode colocar o Piauí numa condição melhor. Qual é a interpretação que vocês fizeram desses dados? Boa tarde novamente, Joelson, e a todos que nos acompanham. Eu vou até corrigir aqui a informação. Você acenou para mim, eu disse que balancei a cabeça quando você falou que era do ano de 2024. Na verdade, eu lembrei aqui que são referentes ao ano de 2023. 23, muito bem. Certo? Então, só para ficar claro. Então, já no ano de 2023, nós já melhoramos muito nossa posição no ranking, né? Lembrando que o Piauí sempre foi dos primeiros e segundo estado com melhor fidedignidade dos dados. Certo? O que é que significa? Significa que o Piauí registra homicídio como homicídio, certo? Uhum. Então, há ainda alguns estados que, quando encontra um cadáver, por exemplo, e ali ele ainda está na dúvida se foi um homicídio, se não foi, aí ele coloca morte a esclarecer, certo? E às vezes esse inquérito tramita muito tempo, termina o ano sem estar resolvido o caso, e ali não está contabilizando como homicídio, certo? Então, o nosso secretário Chico Lucas, inclusive, foi muito forte nesse questionamento a nível nacional, e agora o Ministério da Justiça, através também de um parecer, de uma resolução do Conselho Nacional de Secretários de Segurança, padronizaram agora os dados. Certo. Então, nos próximos anos, 2026, quando a gente estiver falando de 2025, certo? Você já vê que vai mudar muito. Essa numeração. Porque, de algum modo, pela maneira como estava sendo trabalhado esses números, a eficiência da polícia na elucidação do caso contabilizava negativamente contra o Estado. Exatamente. Mais ou menos isso. Então, assim, cada estado agora não vai dizer, não, aqui teve tantos homicídios ou tantas mortes a esclarecer, não. Tem que falar a verdade, né? Tem que ter o parâmetro. Não estou dizendo que estavam mentindo, eu estou dizendo que tem que esclarecer realmente se é morte violenta, né? Se está com indícios de homicídio, latrocínio, registre como homicídio ou latrocínio. Não pode ficar todo caso que ele está ali
na dúvida inicial, já coloca morte a esclarecer. Então, o nosso dado ele é fidedigno, nós não colocamos isso, certo? Então, e mesmo assim nós estamos bem aí no último relatório aí, né? Do painel aí de mortes violentas. Agora, pois não, delegado. Só lembrando que 2024 já fomos bem melhores do que 2023, certo? E 2025 a gente já está superando 2024 também, né? Eu acredito que, de fato, realmente o Piauí tem de ficar nas primeiras colocações mesmo, né? Você vai verificar quando daqui 1 ano, 2 anos, quando começar a vir, né, os dados bem fidedignos, conforme agora está estabelecido em normativo, Piauí vai crescer muito. Tá. Agora, a Delegacia Geral de Polícia Civil atribui a quê esses índices? Como é que se chegou a esse resultado? Que peso tem as operações que foram realizadas pelo DRACO? Que peso tem o aumento do efetivo da Polícia Militar, por exemplo? Como é que o senhor avalia esse cenário? Tudo isso soma, né? Tanto as ações do DRACO, das delegacias de bairro, do DENARC, DHPP, a atuação da PM, porque o principal mesmo foi a política de segurança adotada no início de 2023, quando o secretário Chico Lucas assumiu, que era combater o roubo, principalmente do roubo de celular, combater as mortes violentas através de uma repressão forte a essas facções criminosas, né? Que aí a gente criou o DRACO, Delegacia de Facções no interior do Estado, né? A PM também faz parte desse contexto, desse plano de segurança. E também, Joelson, uma coisa que eu sempre cobro, e cobro já há algum tempo, é que todas as unidades devem se empenhar na apreensão de armas de fogo, porque é o maior instrumento, quer dizer, o instrumento mais usado para cometer crimes, né? Então, cresceu por exemplo, esse número de apreensões? Demais. Olha, só para dar um exemplo, qual é o foco principal do DENARC? É a apreensão de drogas, não é isso? Mas eu sempre coloquei isso para eles. Samuel, eu quero que você faça um trabalho forte para aprender também arma de fogo, certo? Eu quero que seus alvos, que você escolha com prioridade, sejam aqueles alvos que também têm uma história de criminalidade violenta, que possivelmente esteja com arma. E só esses primeiros 4 meses do ano, já estamos em aproximadamente 40 armas de fogo, só no DENARC, certo? Então, olha o índice aí, dá quase uma arma de fogo a cada 4 dias, né? Então, assim, isso é que fez também baixar também, justamente, esse índice de morte violenta, de homicídio, latrocínio praticado com arma de fogo. Agora, delegado, hoje o presidente do Tribunal de Justiça estava falando a respeito dos desafios do judiciário e tudo, e ele usou uma expressão que é o seguinte: nós que trabalhamos com a lei temos um exército conhecido, número de policiais, número de policiais, número de pessoas que trabalham lá no judiciário, enfim. No caso da Polícia Civil, e aí tem que enfrentar inimigos desconhecidos. Você não sabe quantos são, qual a arma que usa, enfim. Para vocês, da Polícia Civil, é mais ou menos a mesma coisa. Vocês têm lá o efetivo, mas tem um inimigo meio invisível, que são essas facções que arregimentam pessoas todo dia, toda hora, todo tempo, e que fazem com que, por exemplo, as pessoas que estão assistindo a gente agora achem que os números da violência são maiores do que esses que a gente acabou de ver aqui. Tem uma percepção diferente da violência. Como é que vocês encaram essa realidade? Desse inimigo invisível que amedrontam a pessoa na ponta, que fazem os moradores da cidade de Teresina imaginarem que, na verdade, os índices de violência são maiores do que o que aparece no Atlas? Olha, Joelson, eu acredito que esse inimigo não é mais tão invisível, né? Depois do trabalho de inteligência que está sendo feito, né, pela Secretaria de Segurança, inteligência conjunta, né? Inteligência da PM, inteligência da Polícia Civil. O secretário Chico Lucas, ele costuma até dizer que, no pensamento dele, assim, que ele analisa, que o Piauí deve ter, assim, uma média de 12 mil pessoas que precisam realmente ser... 12 mil? Ele acha que o universo chega a mais ou menos isso. Seria 12 mil pessoas que aterrorizam o Estado de 3 milhões. Exatamente. Então, hoje, nós já temos 7.500 presos, certo? E 2.500 presos foram de 2023 para cá. Nós aumentamos em número de 50% a população carcerária. Inclusive, ontem a gente estava até na inauguração de um presídio, né? Buriti dos Lopes. Buriti dos Lopes. Certo? Então, assim, lógico que
todos eles não têm o mesmo nível de periculosidade, né? Mas, assim, alguns deles nós prendemos por tráfico, outros por organização criminosa. Às vezes que não conseguimos prender, comprovar a participação em organização criminosa, mas ele é preso às vezes por um roubo, né? Então, assim, isso não era também da noite para o dia, mas já, olha o que é que nós avançamos, né? Em 2 anos e 5 meses, né? Então, um trabalho também que vem de outras gestões, é lógico, mas acredito que nós vamos aumentar muito esse número aí ainda até o final de 2026, esse número aí da população carcerária. Não quer dizer que a gente está dizendo que só prender resolve, né? Inclusive, lá ontem eu gostei muito da explanação lá do secretário Carlos Augusto, o trabalho que ele vem fazendo com as penitenciárias, né? Do trabalho interno, da leitura, um trabalho muito bem feito pela Secretaria de Justiça. É assim, aquele trabalho que quando você vê a demonstração, aquele que a pessoa que não acredita em ressocialização passa a acreditar. Exatamente. Então, eu acredito que a gente está no caminho certo. Houve esse aumento do efetivo da Polícia Militar, o nosso concurso também deve estar saindo, né? Não deve demorar mais. Acredito que no próximo ano a Polícia Civil já vai ter mais um efetivo reforçado e é cada vez melhorando. Mas eu tenho que destacar também, você falou no presidente do tribunal, né? A Justiça colabora muito conosco, né? Hoje. Desde o desembargador Ilo também, que eles fizeram uma reestruturação muito forte aí da Justiça Criminal. Da questão daquela justiça especialmente dedicada para a celeridade desses processos. As centrais de inquérito. As centrais de inquérito foram excelentes para a segurança pública. Inclusive, os estados em que o Poder Judiciário não investir em centrais de inquérito, ele vai ficar para trás, porque a central de inquérito do Tribunal de Justiça, onde tem aquele juiz que aprecia rapidamente todas as cautelares da polícia, isso influencia muito na segurança pública, você não tem ideia. Hoje, inclusive, foi questionado para o corregedor, sobre a possibilidade, né, corregedor desembargador Ivan, se haveria a necessidade de uma vara especial para facções criminosas. Ele descartou essa possibilidade num primeiro momento, disse que não seria a prioridade e destacou justamente isso, que haveria um trabalho já em algumas varas que atendem a essa necessidade. O senhor avalia hoje que essa questão das facções criminosas exige esse tipo de investimento? Joel, talvez o desembargador Ivan não tenha confundido o termo facção com organização, porque o desembargador Ivan é uma pessoa muito parceira também, um desembargador excelente, que sempre colabora com a segurança pública, porque assim, já existe a vara de organização criminosa. Sim, a vara de organização criminosa. Que engloba a facção. Talvez foi só a questão da terminologia. Ele disse que não precisa criar mais... acho que foi isso que ele quis dizer, certo? Então, assim, a vara de organização criminosa, ela está começando a ser estruturada agora já, com 3 juízes, e vai passar a julgar muito mais rápido, principalmente esses inquéritos do Draco, aquele inquérito em que as pessoas são indiciadas por organização criminosa, certo? Então... E justamente foi o tribunal que criou essa vara, né, na gestão passada. E criou uma vara de júri, criou vara de roubo, específica para roubo. Não julga nem estelionato, nem furto, nem outros crimes. É só roubo. Crime praticado com violência. Também tem 3 juízes, acho, nessa vara, e estão julgando muito, né? Então, a restauração, assim, a reestruturação da justiça criminal é um dos pontos também que eu devo elencar como fundamentais aqui para essa redução desses índices. E aumenta a população carcerária. Para finalizar, delegado, existe algum plano, alguma orientação sobre mudanças na forma das delegacias? Houve uma discussão bem no início da gestão sobre a possibilidade de diminuição das delegacias, dos distritos, como nós conhecemos hoje. E agora, o lançamento daquele boletim que é feito através do próprio WhatsApp. A gente vai ver, nesses próximos anos, uma reformulação total das delegacias e o surgimento cada vez mais de delegacias especializadas? Eu acho que a tendência é essa, certo? Eu entendo que a tendência é essa. Mas nós vamos esperar, Joelson, não agora, vamos esperar o próximo concurso ser efetivado. Depois da efetivação desse concurso, aí a gente vai pensar numa remodelagem, né? Mas hoje nós já conseguimos fazer muito isso, né? Por exemplo, as delegacias do interior, como Picos, Bom Jesus, Floriano,
Piripiri, né? Parnaíba também, já tem muitas delegacias especializadas. Já essas cidades aqui que eu falei já atuam com unidades especializadas, né? Entendi. Então, assim, vez ou outra, a gente vai adequando uma unidade para atribuições específicas, né? Certo? Delegado, eu quero agradecer a presença do senhor. Delegado-Geral Lúcio Queico, delegado-geral de Polícia Civil, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço, Joelson, mais uma vez estar aqui presente no estúdio, sempre falar aqui com a população e prestar contas aí do nosso serviço. Muito obrigado, delegado.